Ideobrando, você está me ouvindo? Sim, posso entrar antes para enquanto a professora Leide se reorganiza. Tá bom, Ideobrando. O Ideobrando Ferreira Rodrigues é professor da UFAM de Itacoatiara. Seja bem-vindo, Ideobrando. 15 minutos de fala. Ok, vocês me ouvem bem? Essa altura é boa? Tá bom o retorno, o Edilson? Dá sim, Ideobrando. Estamos ouvindo, sim. Ok. Antes de mais nada, eu quero agradecer a organização do evento pelo convite. Inclusive, eu deveria estar aí presencialmente, tive essa oportunidade em função das nossas obrigações aqui na universidade. Eu não pude estar e voltar aí à cidade que eu aprendi a amar e fiz bons amigos em Tabatinga. Então, obrigado pelo convite da organização e espero em breve voltar a Tabatinga. Com relação à minha contribuição em relação à discussão desse painel sobre ciência de dados, e antes, fazendo uma menção à apresentação anterior, e tem tudo a ver com o que nós estamos conversando, como é gratificante a gente verificar a qualidade das pessoas que estão no interior do estado do Amazonas fazendo ciência com uma formação tão incrível. Então, como foi falado no final, e a importância desse podcast, que é a gente fazer barulho para mostrar a qualidade dos pesquisadores da ciência que é feita. Então, eu estou há 20 anos, eu sou de Manaus, mas estou há 20 anos em Itacoatiara, já fui professor no início da minha carreira da UEA e já há 16 anos como professor da UFAM. Sou estatístico de formação, então os dados são a minha matéria-prima, só que nessa minha apresentação eu vou fazer um pouquinho sobre essa disrupção que aconteceu nos últimos anos, desde a década de 90, quando eu comecei a estudar os dados, até o momento atual. Eu vou partilhar minha tela e vou perder um pouquinho de vocês, né? Então, qualquer dificuldade técnica, por favor, me avisem. Então, vamos lá. Fecha aqui minha apresentação. Eu vou falar um pouco, deixa eu voltar aqui no começo. Eu vou falar sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da oportunidade que eles nos estão dando enquanto pesquisadores de nós trabalharmos. Então, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as oportunidades em políticas públicas e ciência de dados. Tem uma gralha ali com erro e eu peço desculpas. Então, vamos lá. A disrupção moderna dos dados, é resultado da extraordinária mudança no paradigma da geração de dados. Então, vamos lá. Eu quero começar a minha fala lembrando, eu tenho chamado um pouco a atenção sobre isso, sobre a revolução que nós estamos vivendo. Talvez a gente, às vezes, a tecnologia e o mundo moderno nos possibilita conforto e acesso a questões que até bem pouco tempo atrás elas não eram comuns. E quando a gente está aí, talvez um exemplo seja Tabatinga, a semana que eu passei aí durante o seminário de matemática, a gente percebe que algumas tecnologias ainda têm problema. A internet ainda não tem a qualidade que nós gostaríamos que tivéssemos, e isso traz uma série de restrições que impedem o avanço da tecnologia. Então, vamos lá. No mundo ideal, nós estaríamos no interior do estado do Amazonas com acesso a uma internet de banda larga de alta tecnologia. Então, eu acho que é importante nós fazermos um exercício de olharmos para o momento em que nós vivemos, vermos as dificuldades e não perdermos isso de vista. Ou seja, quando a tecnologia chegar com uma internet de alta performance, que a gente não esqueça que até bem pouco tempo atrás isso não era
uma realidade. Eu estou no interior do estado do Amazonas há bastante tempo para perceber e lembrar que essas coisas não são muito recentes, ok? Então eu quero focar nesse ponto. Vamos lembrar que internet de alta velocidade, smartphones, onde a gente consegue controlar tudo por ele, e armazenamento de dados no nosso computador, no nosso smartphone, na nuvem, é coisa recente. E isso é disruptivo. Então, até bem pouco tempo, vamos lá. E aí, nesse primeiro tópico, eu falo sobre a produção de dados. Eu sou do momento do estudo dos dados, do estudo estatístico, em que, para a gente fazer pesquisa, a gente precisava ir a campo coletar dados. Inclusive, trabalhar com dados indiretos existia um certo preconceito. Então, vamos ter isso em mente, que a internet gera a cada segundo milhões e milhões de dados que são tratados principalmente pelas grandes empresas de tecnologia. E a gente também precisa colocar isso em perspectiva. Tá? Existem muitos dados sendo gerados. A pergunta é, nós temos acesso a esses dados que estão sendo gerados de uma forma sem precedente na história? Ou ela é guardada de uma forma preciosa para quê? Para que as grandes empresas de venda possam tratar esses dados e vender e ganhar dinheiro com isso. Então, eu acho que isso é uma reflexão que precisa ser feita. Ok. Uma outra questão, e se nós tivermos acesso a essa montanha de dados, a gente vai saber tratá-los? A gente tem capacidade técnica, tecnológica, a gente domina as ferramentas em que, se eu tiver acesso a essa montanha de dados, eu vou saber tratar? Então, ponto 1, a disrupção tecnológica com a produção de dados não significa que eles estejam disponíveis. Eles acabam, e aí você tem esses lugares comuns. Os dados é o novo petróleo. Ou seja, como o petróleo é difícil de ser cavado e caro, não é muito diferente nessa produção absurda de volume de dados. Ok, então partimos do princípio que muitos dados são produzidos, mas questão, esses dados estão disponíveis? Segundo, se estão disponíveis, eu saberia como tratá-lo? Terceiro, sabendo como tratar, eu domino a matemática e as técnicas de estatísticas para tirar insights desse, para levar no processo de tomada de decisão? E se eu quiser extrapolar esses dados, ok? Então, vamos lá. A ciência de dados, que é um termo que nós estamos tratando aqui, é uma ferramenta que leva a essa disrupção e essa reflexão a partir do momento que a gente vive. Há uma produção de dados muito grande, muitos deles estão disponíveis e a gente precisa tratar. Então, a gente passa do não dados, do paradigma, do paradoxo, e, na verdade, do paradigma, da não existência do dados para um outro extremo, para uma produção abundante de dados. Outro ponto que eu queria chamar à luz é esse segundo aqui. Nunca foi tão fácil e barato armazenar grandes volumes de dados. Pessoal, isso também é disruptivo. Se por um lado eu tenho a produção de dados, e aí nós um pouquinho mais antigos, a gente tinha... Como é que a gente armazenava? O que eu tenho mais distante são os disquetes de 5 1/4, que eram grandes, assim, era um bolachão, parecia um LP, né? Era uma coisa que a maioria de vocês nunca viram. Aí nós fomos para o disquete menor, depois fomos para o pendrive, e o pendrive praticamente desapareceu. Por quê? Porque a gente armazena no celular, a gente armazena no notebook, a gente armazena nas nuvens, seja no Google, seja não importa, mas é barato relativamente. A gente tem condições de guardar no nosso celular, nosso computador e num pendrive, seja na nuvem, uma quantidade muito grande de dados. É claro que quando isso começa a escalar, você precisa pagar por isso, mas já é barato, mesmo para usuários comuns, guardar grandes quantidades de... E aí eu vou para o terceiro ponto que eu acho, meu colega querido Edilson,
Edfran aí, que refletem sobre isso. Nunca se teve tanta capacidade de processamento. Por exemplo, eu estou provavelmente o teu celular, esse computador que você tem mais capacidade de processamento que os computadores que levaram o homem à Lua em 1969. Então, assim, hoje se produz muitos dados, é barato armazenar os dados e a capacidade de processamento é muito grande. Eu estou, por exemplo, numa máquina aqui, i7, que é um foguete, né, comprado com apoio de financiamento de pesquisa, ok? Então, a gente parte desse ponto. Se produz muitos dados, é barato armazenar e a gente tem condições de processar essa quantidade absurda de dados. Ok? E aí eu tenho feito um pouco dessa divulgação, inclusive estive aí em Tabatinga para falar, afinal de contas, o que é ciência de dados, e eu tenho aperfeiçoado essa apresentação e esse conceito e trago aqui para vocês. Ciência de dados é um conceito para unificar estatística, análise de dados, de modo a entender e analisar fenômenos reais com os dados. Ela emprega técnicas de teoria retirada de vários campos do conhecimento, dentro das grandes áreas da matemática, estatística, ciência da informação e ciência da computação, em particular dos subdomínios aprendizado de máquina, classificação, análise de agrupamento, mineração de dados, banco de dados e visualização. Ou seja, ele é um X-tudo, né? Para quem gosta aí eu brincava com o pessoal aí de Tabatinga, digo, onde a gente vai sair para comer um podrão, né? Eu acho que talvez, brincando com o termo, seria o grande podrão, ou seja, a ciência de dados é um grande X-tudo de muitos conhecimentos que foram evoluindo ao longo do tempo, que faz com que nós, hoje, precisamos desenvolver várias competências que o mercado está de olho. Então, a gente pode pensar na ciência de dados, tanto para fazer ciência pura, como nós fazemos na universidade, ciência aplicada, mas também o mercado está interessado em profissionais que tenham essa habilidade. Falando um pouquinho ainda de ciência de dados, esse esquema fala um pouco dos dados aqui em cima, permeando todo o retângulo. Você tem aqui a estatística e a computação, e aí você começa a ver competências que são mais próprias da estatística, que são mais próprias da computação, mas elas juntas formam um grande ecossistema da ciência de dados. Estatística, com mais análise preditiva, machine learning bem no meio do caminho, utilizando computação e estatística, machine learning mais estatística, mineração de dados, big data, business intelligence, data warehouse. Então, a estatística, a ciência de dados, ela está interessada em todo esse ecossistema, onde a matemática ela está intrinsecamente ligada, tanto na estatística como na computação, mas de uma perspectiva aplicada. Nos interessa observar esses conhecimentos e aplicar em alguma área do conhecimento, seja educação e saúde, que é o foco que eu vou dar hoje, ou qualquer uma outra área do conhecimento. Aqui a gente tem um esquema que fala um pouquinho sobre ciência de dados, você tem ali a computação, a matemática, a estatística, e a ciência de dados seria essa grande interseção entre computação, matemática, estatística e computação. Aqui tem mais uns conceitos, eu vou pular para a gente ganhar tempo do que é ciência de dados. Eu acho que é um conceito anterior. Eu acho esse final aqui interessante. Ciência de dados é muita computação com muita estatística e aplicada em alguma área do conhecimento. Agora falando sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A minha formação, a nível de mestrado, foi na área de desenvolvimento. Eu sou mestre em desenvolvimento regional. Inclusive, por essa formação, semana passada, e por isso não fui aí, semana passada eu estava em Manaus, participando da Semana de Estatística, onde eu falei sobre o profissional de estatística e o desenvolvimento sustentável. E aí eu acabei percebendo que a minha carreira acabou voltada muito para as políticas públicas, muito para a parte do desenvolvimento, mas principalmente nessas duas áreas, na área de educação, ok, que é o meu foco principal, e da área de saúde, que é para onde eu venho caminhando agora. Apesar que na minha formação eu trabalhei um pouco com epidemiologia, mas assim sempre foi de uma forma muito geral. A educação, enquanto processo de tomada de decisão e gestão,
foi o meu objeto de pesquisa, tanto no doutorado, no pós-doutorado, como nas minhas pesquisas em andamento financiadas pela FAPEAM. Então, assim, na minha avaliação e na minha opinião, a minha opinião é que se você der um passo atrás e quiser trabalhar com ciência de dados, esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, junto com eles, existem 169 metas. Então, você pode se dedicar à sustentabilidade a partir da erradicar a pobreza. É um local onde você pode coletar dados e trabalhar se os nossos municípios estão atendendo às metas da ONU em relação à pobreza. O segundo ponto, fome zero e agricultura sustentável. Na questão 5, igualdade de gênero, água potável e saneamento. Na meta 7, energia limpa e acessível. Na meta 8, trabalho decente e crescimento econômico. No 9, indústria, inovação e infraestrutura. No 10, redução das desigualdades. No 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsável. 13, ação contra a mudança global do clima. 14, vida e água. 16, paz, justiça e instituições eficazes. 17, parcerias e meios de implementação. Eu tenho dedicado a minha vida a essas duas. E há muito a ser feito, há muito a ser trabalhado. Eu agora começo a mudar para a área de saúde em função de uma necessidade da rede de pesquisa que nós criamos durante esse evento aqui, que foi a primeira conferência internacional de políticas públicas e ciência de dados, em que nós tivemos uma presença maciça do pessoal de Tabatinga, e esse é o site da nossa rede internacional de pesquisa, internacional de pesquisa em políticas públicas e ciência de dados, em que a UEA, deixa eu voltar aqui, a UEA, a Federal Tecnológica do Paraná, e aí a Fiocruz fazem parte, dentre a UFSCar também. E eles, o pessoal da Fiocruz, entrou em contato conosco na nossa última reunião e diz: olha, nós temos uma verba para analisar dados de saúde. A gente precisa formar pessoas na área de saúde para analisar a saúde digital, ou seja, como tratar os dados para que o sistema de saúde seja eficiente. E aí nós, enquanto a Universidade Federal do Amazonas e o núcleo de pesquisa que eu lidero, devemos começar uma formação na área de ciência de dados com apoio, uma coisa mais básica de formação, enquanto a Federal de São Carlos já tem uma experiência na análise de dados genômicas. Então, essa é uma rápida apresentação de, se você tiver interesse em trabalhar com políticas públicas e ciência de dados, existem 17 objetivos para serem analisados, todos eles precisando de muita pesquisa básica, aplicada, e a gente está agora, a partir de janeiro, vamos começar a dar formação através do projeto Ciência de Dados para Todos. É um projeto aprovado pela UFAM. A gente vai dar formação na área de ciência de dados. E também dizer que a segunda edição desse evento, da segunda conferência, vai acontecer em Curitiba, dia de 17 a 19 de junho do ano que vem, e nós vamos dar continuidade a esse debate. Então, o meu objetivo aqui é chamar um pouco a atenção para a ciência de dados como uma possibilidade real, tanto para a área de pesquisa quanto para a área do mercado, e que nós estamos interessados em ajudar na formação onde nós estivermos. Então, estamos fazendo, eu poderia falar dos projetos que eu estou coordenando, mas eu acho que não é o momento. Então, o momento nós temos uma rede de pesquisa do qual todos nós fazemos parte, o EA, o IFAM faz parte, a UFAM faz parte. Esse protocolo possibilita
que nós possamos nos unir. Isso aqui são algumas fotos do evento que aconteceu aqui ano passado. Foi um evento incrível. E é isso. Eu espero que, de uma forma geral, eu tenha mostrado que a ciência de dados é uma possibilidade real, tanto para você enquanto profissional, quanto para você para pesquisa, e nós estamos fazendo a nossa parte. Muito obrigado a todos.